Bom dia a todos, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar hoje a reunião da linha vascular e nós convidamos a Márcia Castelo para falar para a gente sobre monitorização não invasiva da pressão intracraniana através do Brain for Care. A gente agradece a presença dela aqui para nos apresentar. Márcia, a palavra é sua. Obrigada. Viu? Bom, meu nome é Márcia, sou enfermeira, eu trabalho na Brain for Care, na parte de tratamento, de apresentação da tecnologia, tá bom? E o que o Brain for Care ele faz? Ele consegue colaborar com a gente para que a gente consiga fazer a avaliação da complacência cerebral do paciente. Isso de uma forma mais invasiva, onde a gente consegue detectar isso através da microexpansão que o crânio faz conforme o nosso batimento cardíaco. Então, com isso, a gente descobriu que aquela doutrina de Monocchieri, ela dizia que a nossa caixa craniana ela era inelástica, né? Ela era inextensível. Mas, com os estudos do Brain for Care, foi possível detectar, então, que conforme a gente tem um batimento cardíaco, que a gente tem acumulação de fluidos dentro do nosso crânio, é possível detectar, então, essa microexpansão e, com isso, fazer a avaliação da complacência. Então, como que se descobriu, né? Não sei se vocês conhecem a história do Brain for Care. Ela foi descoberta através de uma patologia clínica, que foi HPM, em um físico brasileiro. Ele, quando foi diagnosticado, na verdade, ele foi diagnosticado inicialmente com Parkinson, quando ele tinha sintomas neurológicos, e com isso foi se fazendo um acompanhamento e no final descobriu que ele tinha HPM. E aí, quando o médico falou para ele, vamos precisar colocar uma derivação e para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, e com isso a gente também vai precisar fazer uma monitorização da PIC de uma forma invasiva. E ele falou, como, né, que a gente tem isso de uma forma invasiva e ninguém nunca estudou isso para que fosse de uma forma não invasiva. Então, como ele era físico da USP, ele foi fazer as pesquisas e com isso foi desenvolvido, então, o nosso sensor. Por favor. Pode editar. Então, essas são as nossas certificações. A gente já tem o aviso, o FDA, a gente já está fazendo expansão lá nos Estados Unidos para comercialização também. E aqui são algumas das nossas... Pode avançar, doutor? Tem vários papers aqui. Algumas das nossas pesquisas bem adiantadas, aqui já estão as mais atuais, onde a gente comprova, onde a gente formaliza toda essa pesquisa, a gente tem várias comprovações já. Então, a gente veio para trazer aqui que a gente não compete com a PIC invasiva, né? Porque ela ainda tem a sua função ali também, quando ela está em problema muscular, ela tem a sua função de drenagem também, porque às vezes a gente, na avaliação do paciente, a gente ainda precisa ter avaliação em milímetros de mercúrio. E o Brain for Care, ele detecta exatamente a onda que a gente vê lá na PIC invasiva. Então, ela traz a curva da complacência. E a gente não traz um valor em medida, né? Um valor numérico igual ao valor de milímetros de mercúrio. A gente traz a onda e a gente faz o cálculo dessa amplitude dessa onda e com esse cálculo a gente vai trazer o valor da complacência e eu mostro para vocês mais para frente um pouquinho como que é feito esse cálculo. E da onde que é originado, né? Então, vocês sabem muito mais do que eu dessa questão. A onda do Brain for Care é detectada através do batimento cardíaco, né? Então, quando a gente tem a sístole, eu vou conseguir detectar o pico de P1. Quando a gente tem o espalhamento dos fluidos lá na minha caixa craniana, eu vou ter o pico de P2. E quando eu tenho a diástole, eu vou conseguir detectar o pico de P3. Aqui, então, é uma explicação de como que a onda é detectada, né? A onda de maré é o pico de P2, que é o pico de P2 é o que está relacionado com a complacência. Quando esse pico tem alteração, é onde eu vou detectar se eu tenho essa alteração para mais ou para menos. E aqui, nossa, acho que eu peguei a apresentação antiga. E aqui um pouquinho para falar da reserva compensatória, tá? Então, quando a gente tem a reserva compensatória funcionando, a gente consegue ver que o meu pico de P2 ele vai estar sempre normalizado, o ideal é que esteja sempre abaixo do meu pico de P1.
quando eu começo a usar a reserva compensatória, a gente pode ver que o meu pico de P2 ele vai começar a ficar muito parelho com o meu pico de P1, porque por mais que está acontecendo algum evento aqui dentro do meu crânio, eu consigo compensar com a reserva compensatória, né, que é o sistema tampão. E aí, quando ela se esgota, o meu P2 ele está já aumentado, porque o evento está acontecendo, seja qualquer alteração de volume ou qualquer alteração de pressão, o meu pico de P2 ele vai estar maior. Nossa, eu peguei o treino contigo. Aqui, então, só um pouquinho, né, da evolução dos equipamentos, né, que antes a gente conseguia detectar só através do valor em milímetros de mercúrio, e com a evolução a gente começou a acompanhar a curva. Hoje, os equipamentos mais modernos, ele traz, além do valor em milímetros de mercúrio, ele me traz o formato da onda, porque muitas pessoas acabam também avaliando e a gente consegue ver essa dinâmica intracraniana através da curva da complacência, tá? E o que é a tecnologia, né? A tecnologia, então, é só esse sensor, não sei se vocês já tiveram algum teve contato com ele. A gente teve semana passada, mas não foi dos melhores, por isso você está aqui, inclusive. Então, nosso sensor é só essa caixinha. O sensor está aqui dentro, só do pino central. E o que é esse sensor que está aqui? É um sensor de strain gauge. Ele ajuda também na física a fazer avaliação de dilatação de concreto. Então, é o mesmo tipo de sensor que tem aqui dentro. Um sensor super sensível, ele é muito pequenininho. Então, ele fica aqui encoberto dessa camada de silicone que ela não vai interferência na hora da medição. Tá? Eu preciso dos equipamentos auxiliares para poder fechar o circuito na cabeça do meu paciente. Então, eu tenho as bandas também. Elas são maleáveis, mas elas têm o seu grau de rigidez, que é exatamente para poder formar para fechar o circuito na cabeça do meu paciente. Então, eu vou passar a banda aqui no meu sensor. Eu tenho uma bateria externa aqui que me ajuda, além de fazer o carregamento da minha bateria interna, ela me ajuda também a estabilizar a fita, para evitar que o sensor caia também. E eu preciso da cremalheira. É com ela que eu fecho. E consigo fazer um encaixe na cabeça do meu paciente, que é um tamanho menor. Pode adiantar, por favor. Então, como é que funciona? O sensor na cabeça do meu paciente, ele vai mandar os meus dados via Bluetooth para o meu tablet. O meu tablet, através da internet, vai fazer comunicação com a minha inteligência artificial lá na nuvem. Ela processa os dados, devolve para o meu tablet e o meu tablet emite um relatório. E o relatório eu consigo, quando a internet está legal, eu consigo avaliar em tempo real como que está a complacência do meu paciente. E como que ele faz isso? Então, ele vai detectar todos os batimentos cardíacos do meu paciente durante esse 1 minuto de monitorização. Ele vai fazer uma média e vai trazer um único formato de curva para mim. E aí, com isso, ele vai fazer análise e vai falar para a gente como está o comportamento da minha complacência. Aqui são um pouquinho das aplicações que a gente pode usar, né? A monitorização, né, nas causas primárias, AVC, hemorragia, né, para hidrocefalia, função licórica, para edema, tumor, e também tem outras causas secundárias que a gente percebe que o Brain for Care colabora bastante, né? Alteração de pH, os cardiopatas, né, nefropatas, hepatopatas, também bem legal para a gente monitorizar. TCA, infecção do sistema nervoso central também. Aqui, os usos essenciais, né, que a gente considera que são 6 usos essenciais, que são pacientes que a gente entendeu que são os mais indicados para fazer a monitorização. No caso de paciente com hidrocefalia, para pseudotumor, para TAP teste, para hemodinâmica cerebral também é muito importante, para casos de sedação, né, analgesia, para pacientes cirúrgicos também e outras comorbidades. Pode adiantar. Eu já adiantei um pouquinho a tecnologia. No caso de vocês, fica aqui dentro da instituição a maleta, mas a gente também, em algumas instituições, a gente já trabalha com carrinho. Na maleta, eu tenho essas bandas aqui, elas são numeradas em tamanho PMG e GG, eu tenho elas no tamanho adulto e tenho infantil também. Então, eu consigo contemplar os dois
os dois lados aí de pacientes, que eu acho que a maior... Vocês aprendem pediatria também, né, doutora? Sim, mas a gente acaba não cobrindo na nossa UTI, né? Então tem sim UTI PED é adulto. E eu tenho carregador, né? Porque para carregar, vocês podem ver ali já na tomada, para fazer o carregamento, eu vou precisar desse dispositivo auxiliar. Por quê? Porque se eu estiver monitorizando meu paciente, eu preciso carregar essa bateria externa, eu posso continuar monitorizando meu paciente, eu só vou tirar a bateria, coloco na minha base e deixo lá carregando enquanto eu posso monitorizar o paciente. Por quê? Porque eu tenho uma bateria interna que ela dura 4 horas, a gente já ouviu já viu que ela dura até 5 horas. Mas como é que carregar essa bateria aí? Que essa aqui com não essa aqui. Pra gente. Com essa aqui, quando tá ligado esse sensor, essa bateria externa alimenta a interna. Tá, então faltou alguma coisa aí, que estava conectado e ela não conseguiu. É, por isso que aí a engenharia do detector tá com mau contato. Perfeito. Provavelmente mau contato aqui. Então a gente não tá tão doido não. Quando o senhor apertava, ela piscava assim, como porque conforme a gente recebe dados lá na nuvem, os meninos da TI, da tecnologia, eles conseguem identificar todas as informações do sensor banda. Então, quando o senhor comentou, eles foram fazer análise e viram que está tendo algum mau contato aqui. De qualquer forma, eu vou testar para ver se realmente não está carregando, mas de qualquer forma a gente já vai pedir a substituição. Legal. Tá? E o cuidado também de que quando estiver na cabeça do meu paciente, eu não precisar entrar em contato com a rede elétrica. Então, embora os testes comprovaram que não tem problema de descarga, mas teve esse cuidado para evitar que estivesse na cabeça do paciente durante na rede elétrica. E... Para higienização, a gente já padronizou que álcool 70% é o suficiente para fazer higiene, mas pode usar o detergente que vocês preconizam aqui na instituição, tá? E tá pronto, aqui é só a gente colocar na cabeça do paciente. Vou precisar então do tablet, onde tem o aplicativo da Brain for Care. No aplicativo a gente vai precisar fazer autenticação com login e senha. Eu acho que você colocar aqui, eu coloquei mais para frente para mostrar, que fica mais fácil. Vai fazer a autenticação, né? Aqui só pode adiantar, depois são todos os equipamentos. No sensor, na lateral do sensor, eu tenho o código do meu sensor, que é só para mostrar para vocês o número do meu equipamento quando eu estou fazendo pareamento no Bluetooth. Tá? Então, pode carregar, ele é bivolt, tá? Em 3 horas ele está 100% carregado. Aqui o que é legal, só para vocês terem uma ideia, aqui dá para a gente ver que essa bateria, ela já está 100% carregada. Aqui estão todos os LEDs aqui acesos, tá? Cada LED equivale a 20% de carregamento da minha bateria externa. Pareamento, então quando eu fizer o login, eu preciso fazer pareamento do Bluetooth do meu sensor. E aí eu vou fazer a autenticação. A gente deixou uma única senha, né, doutor? Isso. Tá. Então a gente vai fazer a autenticação com o CPF e a senha. Aqui a gente muda um pouquinho a carinha do layout, mas as funções estão a mesma, né? Aqui a gente vai precisar fazer, então, o pareamento do Bluetooth, como eu falei para vocês. O histórico de todos os relatórios que foram feitos, eles ficam aqui e também ficam disponíveis no portal da Brain for Care. Dá para fazer a pesquisa aqui pelo nome do paciente, se for necessário. Eu tenho uma dúvida, Márcia. Para você fazer uma monitorização, você tem que apertar um botão no iniciar e depois em finalizar. Sim. E aquele período entre o iniciar e finalizar, ele é enviado para essa central e se faz esse relatório com os parâmetros numéricos e etc. Mas dá para a gente ver também, Marita. Então, a gente consegue minuto a minuto, né? Como ele faz a média do minuto a minuto, você consegue no próprio tablet clicar e ele vai te dando a média daquele último minuto que você avaliou e continua medindo os próximos. Além dos relatórios, minuto a minuto, isso aparece também no aplicativo. Consigo ver no aplicativo. Tá. Além da curva, por óbvio, né? Isso. Além da curva. Isso, aí conforme a cada
2 minutos, eu consigo ver a análise trabalhada do minuto anterior, então eu consigo acompanhar esse relatório em tempo real também, além do que eu estou vendo na minha tela. Bom, como eu falei, eu acabei pegando o treinamento antigo. Mas a gente vem para essa tela aqui, onde a gente vai acompanhando as curvas aqui, porque a gente precisa analisar se essa curva está boa, porque ele é um sensor mecânico e ele é manual. Então, a gente precisa ajustar esse sensor na cabeça do meu paciente para adequar essa curva. Não necessariamente a primeira vez que eu coloco eu vou conseguir detectar. Então, às vezes, pequenos ajustes eu preciso fazer na cabeça do meu paciente. Aí essa tela mudou um pouquinho a carinha dele. Então, eu cliquei em começar, comecei a minha monitorização, que foi o que a doutora perguntou. A partir deste momento que eu cliquei em começar, todos os dados que eu captar, eles vão ser enviados para a nuvem para fazer análise. Como eu falei, a cada 2 minutos, mais ou menos, eu consigo, ele vai liberar o meu botão de relatório, então eu consigo abrir o relatório em tempo real e já ver como está o resultado do minuto anterior analisado. E aqui eu tenho alguns outros dados, né, como é que está a bateria, o tempo que a minha monitorização está acontecendo, quando eu precisar encerrar a monitorização eu posso encerrar aqui. Eu tenho aqui a opção guardar o nome do meu paciente, eu consigo editar se for necessário, se às vezes o tablet corrige, né, algum dado que a gente coloca, a gente consegue editar novamente. O campo de observação agora ele está aqui. Esse campo de observação é bem legal, porque às vezes no momento que eu estou fazendo a minha monitorização, muitas coisas podem acontecer. Então, por exemplo, mudei posição, elevei a cabeceira do meu paciente, eu abaixei o decúbito do meu paciente, eu posso registrar aqui. Se eu ajustei droga, também eu posso registrar, porque eu sei que a partir deste minuto, alguma coisa eu espero que aconteça alguma coisa com o meu paciente. Ele vai melhorar, ele vai piorar, ele vai se manter. Mas eu posso registrar aqui, porque depois o meu relatório ele traz o tempo exato que eu fiz a minha observação. Ou o paciente começou a se movimentar muito, começou a tossir, por exemplo, eu sei que por movimentação eu vou ter artefato. Então, eu posso perder esse minuto de análise. Então, eu vou registrar para saber que naquele minuto eu posso ter perdido essa leitura. E quando eu quiser encerrar a minha monitorização, é só clicar no botão de terminar. E aqui são alguns códigos nossos. E aqui é a carinha do meu relatório. Então, se eu tive muita movimentação do meu paciente, eu posso perder um minuto, ele pode não analisar. Por quê? Lembra que eu falei que a gente detecta através dos batimentos cardíacos? Eu preciso pelo menos de 50% dos batimentos daquele minuto analisado para que eu consiga gerar um relatório. Então, quando eu tenho a amostra insuficiente, é porque eu não consegui 50%, e quando eu tenho relação P2 e P1 estatisticamente não significante, é porque eu tive muita movimentação também. Eu não consegui o suficiente para poder gerar uma onda, ou ele viu que essa onda não é uma onda condizente. Então, ele não vai fazer análise, ele vai falar para mim que foi insignificante. E quando ele consegue calcular para mim, ele vai trazer exatamente aqui a onda, e ele vai trazer para a gente aqui embaixo a análise de tudo o que ele detectou daquele minuto. Uma dica só que eu acho que é legal, assim, o que está em azul, pessoal, é a média, o que está em cinza é o erro padrão. Sempre estiver muito largo, olha o minuto 1 e 2 como está horroroso o erro padrão, está muito longo. Ignora esse minuto, mesmo que ele tenha dado ali. Então, olha a diferença do 3 para o 4, como a fase cinzinha, que é o erro padrão, diminui. Essa é uma dica que você está monitorizando bem, tá? Mesmo que a curva não seja tão boa. Menos variabilidade. Isso. Então, por exemplo, no minuto 2 a curva estava até, entre aspas, melhor, mas você até ignora ela e vai para 3 e 4. Se tiver muito cinzinha, o padrão está alto demais, não vale a pena. E às vezes teve até pouca movimentação do meu paciente, ele vai trazer aqui, aquele som não conseguiu fazer análise, mas às vezes a gente vê esse som pegado cinza, mas foi o suficiente para ele fazer a minha leitura e trazer para a gente um resultado. Mas você sabe que aqui teve um pouco de artefato, mas quando ele está muito discrepante aqui, às vezes a gente pode até, por mais que ele faça a leitura, a gente pode até desconsiderar esse minuto, porque a margem de confiança dele está muito larga. E esse, como eu falei, antigo, acho que não está com a curva de luz. Então, aqui em relação ao posicionamento do sensor, tá? Então, o sensor, o ideal é que ele esteja posicionado nessa região aqui frontotemporal, tá? Mas, como cada paciente tem uma anatomia, né, diferente, tem pacientes que às vezes a gente precisa movimentar o sensor um pouco mais para trás, às vezes um pouco mais para frente, por conta do formato mesmo da estrutura óssea dele. Mínimo de 10 minutos de monitorização, porque a gente sabe que às vezes em algum momento a gente pode perder algum minuto, então 10 minutos é o suficiente às vezes para a gente
detectar o que a gente precisa saber, mas às vezes muitas vezes ela pode se estender. Uma dúvida, tem diferença se do lado direito ou esquerdo? Não, não tem. E se o paciente tiver alguma limitação, por exemplo, tiver com curativo, alguma coisa que a gente não conseguir mexer, tem outra região que a gente possa colocar ou tem que ser sempre aqui, frontotemporal mesmo? Curativo, você não vai conseguir fazer em cima do curativo, porque a gente precisa do contato do sensor com o couro cabeludo. Às vezes o curativo pode te limitar, você pode tentar ver se você localiza um pouco mais para frente. É mais difícil porque o sensor não vai estabilizar. Eu não vou te dizer isso, mas que lê no curativo, lê. Só que fica estranho, a curva fica diferente. Então, assim, que dá para ler, dá. O problema é ficar ruim. Na nossa tese, a gente às vezes precisava, por conta que era tudo HSA e todos eles... E muitas cirurgias. Isso. Então, era muito comum ir frontal, ou às vezes até um pouco mais alto para parietal. E lê muito bem. Lê muito bem. Dá. Mas exatamente, para você estabilizar o sensor, para ele conseguir detectar, mas dá para fazer. É que o sensor antigo que eu usei, ele era menor. Era só a pontinha. Era só a ponta, que era aquela parte. Só que, claro, ele quebrava muito mais, inclusive, né? Porque era muito mais sensível. Esse eu já não tenho certeza se eu conseguiria ter tanta flexibilidade assim quanto o curativo. Até dá, porque, por exemplo, como eu falei, né? Como ele é maior, né? Às vezes, se tá mais aqui região frontal, às vezes fica difícil de exatamente estabilizar, mas dá para fazer. E se tiver cranectomia em um dos lados, assim, por exemplo, tem preferência? Sempre contralateral, né? Quando tem cranectomia. Tá. Que aí, do lado com osso. Do osso. lado com osso. Márcio, uma dúvida. Nessa parte do sensor, tem 5 bolinhas. É isso. O sensor mesmo é o do meio. É o do meio. Só ele. As outras bolinhas são só apoio. Exatamente. Ah, tá. E diminuir o ponto de pressão também, né? Mas aí, Maria, por exemplo, quando você pega a frontal e dá certo, você vê que só encosta às vezes o meio e lê bem. Uhum. Então não precisa estar tudo encostado. É que quando está tudo encostado, fica muito melhor mesmo. Exato. Tá, ok. Que aí ele evita ficar balançando. Para um paciente que às vezes não está nem digitado, mas está acordado e mexendo, quando você não apoia tudo, dá muito artefato de movimento, perde muito minuto. O treinamento que eles estão fazendo análise também na NASA, como eles usam o capacete, não tem onde colocar, eles colocam o e aqui algumas recomendações, né? Paciente agitado vai ficar difícil na monitorização, né? Implante de válvula ou ferida vai machucar se o paciente estiver acordado, então a gente evita, né, em cima dessas regiões. Raio-x tomografia não precisa levar o paciente, porque vai ficar movimentando, vai dar erro, né? E não pode dar ressonância porque tem componente metálico aqui dentro, tá? Não precisa de meio de condutor, é só o sensor e o couro cabeludo. Posicionamento, né? Então, o ideal é que o paciente esteja sentado ou deitado, né? Com o rosto, a cabeça alinhada ao rosto, os requisitos como se ele estivesse com uma pica invasiva, né? Travesseiro aqui pode dar interferência, porque o paciente vai mexer, o travesseiro vai afofar, o ideal que seja sem travesseiro. Evitar que ele esteja com um coxinha aqui, né, atrás, porque ele vai estender aqui, pode ter dificuldade de retorno venoso, pode dar alteração. Decúbito 30 graus é o melhor decúbito para a gente monitorizar, mas o paciente sentado também é possível, mas evitar que ele faça compressão abdominal no momento da monitorização. Pode editar, doutor, por favor. E aqui é só uma dica, né? Paciente com implante de válvula, para a gente saber se a válvula está funcionante, o ideal é que a gente monitorize ele deitado, 0 grau, e em pé. E a gente consegue acompanhar o funcionamento dessa válvula, se ela está bem funcionando, se ela está drenando o suficiente, se ela está hiperdrenando. Então, é o melhor momento para a gente fazer em pé e deitado. Cuidado com a compressão. Tem estudo de validação para isso? Disso corresponde a... Essa dinâmica eu não vi. O Sandro tem, que ainda não publicou, o Sandro tem aquelas pós-função. pré- e pós-funções do tumor cerebral, né, hipertensão. Mas publicação direta não tem ainda, gente. Não tem. No sentido assim... De qual é exatamente? Qual é a mudança? dinâmica que eu espero de P2 e P1 para dizer que uma válvula está saudável no fio de drenagem? Isso eu não sei. O que tem são aqueles relatos de casos, né, tanto em criança quanto em adulto, mas eu não sei se tem validação. Validação, eu acho que formal, eu desconheço publicação. Para posicionamento, para o formato da curva. Isso. Não, o que a gente é mais na prática mesmo que a gente vê. Mas é uma tese que podia estar publicado já, porque eu acho que você deve ter muita oxigênio. Quem tem bastante prática, como a doutora Nelci, né? Sim. Ela usa muito em criança, em criança com Down. Exatamente, seria interessante, porque eu acho que é uma demanda
se tiver essa competência como parece ser, né, e óbvio que a complacência faz sentido, né, no sentido fisiopatológico para guiar esse cuidado das crianças com válvula, eu acho que o mundo se beneficiaria dessa publicação, né? Acho que talvez eu conversar com ela, né, para ajudá-la. Talvez seja igual o Sandro enrolado, não publica, a gente talvez ajude e faz junto. Porque caso tem, né? Falta tempo, né? Porque a correria de vocês nos falta tempo exatamente para escrever, né? E aí, como eu falei, a gente vai colocar na cabeça do paciente, a gente precisa fazer os ajustes, porque não necessariamente a gente vai colocar e detectar essa onda de primeira, né? Então, coloquei na cabeça do meu paciente, eu tô vendo esse formato aqui totalmente amorfo, né? A gente não precisa fazer ajuste do sensor ainda. Então, eu vou lá, mexo no posicionamento, e aí mudou o formato da minha onda. Eu percebo que ela tem amplitude, ela tá querendo ter um formato que ainda tem muito artefato, né? Elas estão até parecidas, mas a gente vai sempre tentar melhorar para o algoritmo. Aí movimentei meu sensor lá, ficou assim. O que eu percebo, né? Que nem amplitude ela tem aqui para eu detectar essa onda. Então, vou novamente lá fazer um ajuste. Mexi, ficou nesse formato. Como se fosse o contrário. Exatamente. Porque o que a gente precisa ver, né? A gente viu primeiro a onda de P1, depois a onda de P2, ela pode estar aumentada ou não. Mas aqui a gente percebe que ela está invertida, espelhada. Exatamente. O que eu preciso fazer? Eu vou tentar melhorar para o algoritmo, mas ele sabe quando está uma curva espelhada. Se eu não conseguir melhorar, se a cabeça do meu paciente só fica desse formato, eu posso monitorizar a forma que está, o algoritmo vai interpretar que ela está espelhada e ela vai desinverter para mim no relatório. Pode voltar uma antes, doutor, que é uma bem legal. Já está lá na outra tela. Deixa eu ver. No botãozinho, será que não vai? Não vai. Bara, acho que caiu a apresentação. Ah, tá. Gente, desculpa, mas tá mudo, nós não estamos ouvindo. Arritmias não comprometem a leitura, porque o relatório, o algoritmo, ele consegue calcular o tempo do batimento cardíaco para detectar exatamente onde está P1 e P2. Então, arritmias no relatório, aqui na tela você vai ver que eles vão estar irregulares, mas não comprometem. E às vezes a gente pode ter alguma outra condição secundária que pode alterar a complacência, que não necessariamente seja uma alteração neurológica, né, no momento da pressão em si. Mas é só a condição. Uma dica legal, Van, que eu mandei ontem no grupo, que foi essa última publicação do Sérgio Brasil, que a Maria também comentou, que esse trabalho dele está mais amplo.
onde ele até avalia o comprometimento de pressão intratorácica, intraabdominal, com essa repercussão. Eu acho que dá essa pergunta sua no sentido de que essa visão mais global do que essa onda média. E eu acho que o trabalho dele está bem elegante, está bem bonito, e tem essa curva de ontem. Isso. E aí tem o Langfit, que é essa curva nossa de relação com a pressão da cabeça, onde ele vai sobrepondo P1 e P2, e eu acho que esse artigo está bem fisiológico, fisiopatológico, para explicar isso. Acho que talvez seja o melhor de todos para essa base da tecnologia. Eu vou ver se eu tenho esse. Tanto é que ele até junta com o bainha, ele junta com o pupilômetro, ele vai juntando com as outras alterações aí para nos dar essa multimodalidade também. Pode só botar o play, doutor, por favor? E às vezes a gente pode se deparar com essa curva, onde a gente vê que ela está bem estipulada. Pode acontecer da gente colocar em cima da artéria temporal? Pode, mais difícil. Mas o que a gente faz? A gente tenta corrigir o posicionamento para ver se a onda vai se manter nesse padrão. Troca a lateralidade, mantém esse padrão, eu inicio a monitorização. Porque às vezes eu posso ter uma onda sugestiva de fluxo cerebral, então eu não vou detectar aqui o pico de P2. O P1 também, né? Exatamente. A gente só vê o primeiro pico, que é o P1. Às vezes o P2 está bem entalhadinho aqui, a gente não consegue nem perceber ele. Então eu inicio uma monitorização e vejo qual vai ser o meu resultado. Mas aí movimentei novamente, eu vejo esse padrão, né? Que a gente vê quase não tem artefato, né? Elas têm amplitude, elas estão sequenciais. Mas aqui provavelmente eu vou ter que um pico de P2 mais alto que o meu pico de P1. Dá para dar pausa aí? Não, outra. É só para treinar visualmente, pessoal, porque aí fica legal de treinar. É que é bom visualmente já ir. Deixa ele passar. Que Pode voltar, doutor. Aqui, ó, aqui tá P1, aqui tá P2. Então, quando ele for ler, aqui vai estar P1, aqui vai estar P2, com certeza aqui, ó. Então, visualmente você tem que bater o olho e se incomodar com essa curva. E não é incomodar que a curva tá ruim, a curva tá ruim porque o paciente tá mal, não é porque a curva tá mal coletada, né? Então, o P2 tá aqui, ó. P1 tá aqui, o P3 tá ali. Né? E aí, quando fica mais grave ainda, vira uma onda delta horrorosa aqui. Mas essa curva tá boa, ela tá bem captada, mas ela fica feiona depois. É por isso que visualmente a gente tem que treinar mesmo para ver e se incomodar. Porque às vezes o relatório não dá, às vezes o aplicativo. Até com a PIC, às vezes eu não estou nem como é que é no meu serviço, mas eu estou olhando para a curva da PIC e já estou incomodado. E a curva da PIC lá, da invasiva não vai te dar esse valor e a gente precisa já ter essa clareza. Todos os dados até hoje, pessoal, mostram que acima de 1.2 de P2 maior que P1, a coisa não está bem pistolada, né? Então, a nossa tese deu o mesmo resultado, o Sérgio Brasil deu o mesmo resultado, do grupo da Johns Hopkins deu o mesmo resultado, 1.2 foi esse cutoff que parece satisfazer, fica bem perto do IP, que é 1.3, a decoreba não é tão decoreba assim. Essa claramente está acima de 1.2, a gente vê que tem mais de 20% ali, então já é um paciente que você suspeita de que essa complacência foi. E aqui a curva aqui é ideal, que a gente vai detectar nos pacientes, quando a gente consegue ver que o pico de P1 aqui, o P2 está mais aqui. Aqui pode ser P3, isso. Mas o P2 está mais aqui. Discreta, isso. Mas dá pra gente ver ela mais aqui. Então essa é a curva que a gente espera que esteja nos nossos pacientes, mas normalmente não vai estar, principalmente nos casos mais críticos. Aí quando está muito grave, ele faz uma coisa interessante. Às vezes o P1 fica aqui no meio, ó. O P1 fica aqui, então ele dá uma identada e P2 esse aqui. Então sempre olha para esse grau de ascensão, porque às vezes o P1 vai estar aqui e esse monstro aqui é o P2. Então sempre tem que olhar e ficar. E aí você tem que. E é importante ter essa noção, porque você vai ter que, às vezes a gente tem que falar com a própria empresa, puxa, será que isso aqui não é P1, P2? Na nossa tese mesmo, o algoritmo isolado nos dava uma relação, e aí eu ia, olha, mas será que aqui não é P1? Puxa, é assim, então tem que ter essa ida e vinda, né? É claro que 3 anos atrás era um algoritmo outro, com outro contexto, mas hoje está muito mais competente, vamos dizer assim. Mas isso que o doutor falou também é importante, porque às vezes o P1 ele está discreto aqui, o P2 é o que está mais alto. Às vezes a gente olha e fala, a curva está boa. Aí quando a gente vê o relatório está horroroso. Isso. Porque o P2 ele já está tão aumentado que o P1 ele fica mais indentado, como o doutor falou, né? Mais entalhado aqui, a gente quase não percebe ele. Aí você vai bater o olho e fala, nossa, tá ótimo a pergunta do paciente, quando vê o relatório está horroroso. Pode passar. Então, o relatório vem os dados iniciais do meu paciente, né? Como que eu iniciei a monitorização. Contexto clínico, eu esqueci de falar para vocês. No momento que eu vou fazer o cadastro do meu paciente, colocar os dados dele, falar a lateralidade, como são os dados iniciais,
o legal é a gente colocar o contexto clínico do paciente, né? Qual é a patologia que ele tem, qual é a condição que ele está no momento da minha análise. Porque eu posso de manhã fazer uma leitura dele, faço a monitorização e está em uma condição. À tarde a gente volta para monitorizar ele no dia seguinte. Só que eu já fiz ajuste de droga, aumentei ou diminui a invasão de drogas, o paciente já está sem tubo, por exemplo, então às vezes ele está numa outra condição e eu estou dizendo que o paciente teve uma melhora clínica. Então é legal a gente saber como ele estava na primeira, na segunda, na terceira monitorização. Aqui quando o estado está finalizado, tá? Eu vou mostrar as outras telas, porque como eu peguei o relatório antigo, a gente mudou um pouquinho algumas informações, mas é só de layout mesmo, tá? Aqui a interpretação do relatório. Se puder só voltar um, doutor, por favor. No meu relatório, não é aquele. No meu relatório. Volta um. Ok. Isso. Então, eu vou ver os dados do meu paciente e aqui eu vejo um gráfico inicial do meu relatório que é muito legal, que eu vejo como que se comportou a minha monitorização ao longo dela. Por quê? Aqui eu comecei a monitorização, ela estava abaixo de 0,8, depois o paciente foi subindo. Eu preciso saber o que eu fiz durante aquela monitorização para saber se essa subida é condizente ou não. Ou se ela se manteve estável ao longo da monitorização, ou se de repente esse paciente está com uma reserva compensatória prejudicada, esse paciente pode no momento estar numa posição do gráfico, diminuir. Aqui eu consigo ver como que foi o comportamento da minha análise ao longo dela. Se eu coloquei observações, como eu falei para vocês, ela vem numa segunda página, onde ela me mostra a onda analisada e o que eu fiz. Então, eu vou saber o que foi feito naquele momento da monitorização. E aqui ele vai trazer para mim o minuto a minuto da minha monitorização. Ele vai trazer aqui embaixo qual é o valor do meu P2, P1, quantos batimentos cardíacos eu aproveitei e o time to peak que eu vou falar para vocês agora o que é. E na última página, um histograma que também ele vai trazer o comportamento da minha monitorização em outras análises, né? Em relação à amplitude, aos batimentos cardíacos, como se comportou o time to peak, a porcentagem de pulsos que eu aproveitei e qual foi a amplitude que eu detectei dessa expansão do meu crânio. Aqui eu já mostrei para você. Aqui quando eu tenho, por exemplo, reserva compensatória prejudicada, pode ver que ele se comporta em vários valores ao longo da minha monitorização. Essa amplitude é da onda ou dos milímetros do crânio que dilatou? Tem da onda e tem do crânio. Tá. Porque da onda, pessoal, o que a gente tem, né, até da invasiva, é que quando entre a diástole e a sístole você tem uma amplitude maior que 5 milímetros de mercúrio, isso prediz também perda de complacência. Então, além de ter dois prediletados de pique, a amplitude importa. Então, o único trabalho que tentou comparar, tratar a complacência ou não, que foi um trabalho norueguês, esse trabalho usou a amplitude da pique invasiva para guiar esse cuidado e não o valor da pique invasiva. E a amplitude, portanto, é uma métrica que a gente não publicou aqui, mas o Sérgio Brasil já publicou, inclusive, mostrando também coerência com a complacência. Né? Então é legal. Não a amplitude, de novo, dos quantos micrômetros, milímetros a cabeça está expandida, mas é da própria curva. E esse gráfico é legal, porque aí vale a pena entender. Se P2 está piorando e a amplitude também está aumentando, tem uma convergência de dados a favor da perda de complacência. Sim, ele traz o gráficozinho no final. Deixa eu ver se esse aqui mostra para a gente. Pode tentar, por favor. Sim. A tendência, né, da monitorização, como que as ondas se comportaram ao longo dela. Também dá para a gente ver ondas B aqui. Aqui, então, é como é feito o cálculo, tá? Eu vou pegar a minha onda do meu minuto analisado, que é a média dos batimentos cardíacos, ele vai trazer para mim a relação P2-P1, o que ele calcula? A amplitude do meu pico de P1, a amplitude do meu pico de P2 e vai dividir o P2 sobre o P1. Aí vai trazer para mim o resultado, 0,92. E aqui é a margem, né? Que vai trazer para mim a média, o menor, o menor e a média. Os pulsos úteis que ele aproveitou do meu minuto analisado, então de 92, que é a frequência cardíaca do meu paciente, ele aproveitou 91 batimentos cardíacos para fazer análise. E o time to peak. O que é o time to peak? Ele calcula para a gente o tempo do início da onda até o pico mais alto. Então, se o pico mais alto é P1, esse tempo do time to peak ele precisa ser menor que 0,25. Se meu pico maior é o P2, esse tempo ele vai ser maior do que 0,25. Por o caminho
vai ser maior, né, para ele percorrer. E isso é calculado em segundos. Time to peak maior indicativo de perda de complacência. Só pela lógica de que o segundo pico está maior que o primeiro. É a mesma lógica, é uma outra maneira de mostrar o mesmo dado. Né? O time to peak maior quer dizer que eu estou demorando mais chegar ao pico, então quer dizer que o P2 está logo P1. Quer dizer que o pico é P2, não P1. Isso. Maior que 0,25. 0,2, 0,25. O nosso dado foi 0,2, o do site foi 0,25. Aqui ele traz amplitude dos batimentos. Esse é o Perfeito, que é micrômetro. Isso, que é aqueles micrômetros, perfeito. Tá. E aqui é os micrômetros da expansão do crânio. Tá, interessante, tá. Porque o da onda, né, é diferente do nosso, que é 5 milímetros de mercúrio. Aqui, eu não me lembro perfeitamente, mas eu acho que era 12 a 15 micrômetros de amplitude normal. Aí eu não sei, eu acho que não tem validação desses valores, mas que é uma coisa interessante, porque a amplitude da pique invasiva tem muita evidência. E talvez isso tenha que ser parametrizado pelo tamanho do crânio. Perfeito. E aí talvez o tamanho da amplitude e o tamanho do crânio. Então talvez fiz da tomo, né? A tomo para ver a grossura do crânio, ver o quanto eu estou dilatando a cada batida e a relação disso. E aí vai ter um outro cálculo. E aí talvez a gente precisaria até dar um input nisso, né? Sei lá, estou inventando aqui uma métrica nova, mas que é interessante que a amplitude, talvez a amplitude isolada seja um pouco grosseira, porque deve ter confundidores que a gente acaba não isolando. Tudo tese aí, ó, pronto, é só fazer a tese. É só começar a coletar agora, a tese está pronta. Isso é doutorado, porque não tem nada disso na vida. É verdade. Aqui. Nossa, tá horrível isso. Posso passar? Pode, eu vou mudar depois o Alanfit, vai ficar mais bonitinho. Aqui são alguns casos clínicos, se vocês querem conhecer alguns casos clínicos, a gente pode partir para a prática. Eu acho que até pelo tempo a gente poderia até já fazer em alguém para a gente, na prática, para a gente. E aí eu posso mandar depois no e-mail, doutora, de novo, vou trazer a curva de Alanfit, que tá legalzinho, mais fácil para eles fazerem. Eu vou pôr aqui o meu. Deixa eu ver se alguém na plateia tem alguma pergunta. Enquanto prepara, né? Se alguém na plateia tem alguma questão, alguma pergunta para a Márcia. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem? Todo mundo está escutando? Vocês conseguem me ouvir? Vinícius quer falar? Vocês estão me ouvindo? O som. Tem que liga ali o som, por favor. Peraí, Vinícius, só um minuto, tá? Não. Fala agora, Vini. Me ouvem? Agora sim, bom dia. Ótimo, bom dia, gente, tudo bem? Sim. Eu queria saber com vocês da experiência, eu sei que vocês estão usando muito, né, para pacientes mais críticos, mas em relação ao TAP teste, né? Vocês têm utilizado em pacientes que realizam TAP teste? E se sim, qual o comportamento esperado do sensor? Sim. Usa-se também para o TAP teste antes de iniciar o procedimento. E segundo um relatório que o Gustavo fez recente, o ideal é que a gente faça uma segunda monitorização 24 horas depois do TAP teste. Porque ele viu que se fizesse logo no pós, pode ter alguns fatores confundidores. Então, o ideal é que seja 24 horas depois do TAP teste. E pelo que a gente conseguiu ver em estudos, né, não estudos, né, na prática mesmo, né, o paciente que tem os sintomas neurológicos e o brain FARCAD, ele vem alterado, é um paciente que pode se beneficiar, sim, de colocação de válvula. Mas não tem publicação ainda nisso, né? Não tem série com isso. Tem uma clínica no Rio de Janeiro, começou agora, o Gustavo está fazendo, inclusive, todo um protocolo clínico que eles vão começar a coletar esses dados agora lá nessa clínica do Rio de Janeiro, eles fazem muito TAP teste. Entendi. Mas pela vivência do nosso diretor clínico. Isso é só experiência clínica, experiência que o paciente se beneficia muito do implante de válvula quando o brain FARCAD vem alterado junto com sintomas. Mas essa é a questão, né? A gente precisa de quanto vai, porque assim, só experiência é legal, mas é difícil. Precisa ter dado publicado, né? Mas
Mas dá sim para fazer. Ele fazer essa análise do brain for É a mesma ideia da válvula das crianças, né? Faz todo sentido, mas entre fazer sentido e a gente ter O quanto, né? o quanto de que maneira. Mas, Bom, aqui também tem os dados do Sandro, né? Isso. Não, o Sandro tem... E aqui, ó, o Lucas está enrolando aqui, ó. Ele que tá enrolando agora. Tá quase pronto. Tá na sua mão. É. Ano que vem sai. O Sandro fez o quê, Lucas? Ele fez a medida do Brain for Care em pacientes com pseudotumor, Pré e que é pós-função. idiopática Pré e pós pós-função. função licórica. Aí tem quase 200 pacientes, mas no final, quando limpou assim, todos que tinham peso e altura feridos, pressão arterial ferida, deu mais ou menos uns 60. E a gente vai ver se publica esses 60 mesmo, para mostrar o resultado. Se a alteração de complacência acompanha a melhora da pressão ou não. Mas por que, né, que tem que ser novo, né? Isso também dá um doutorado, porque não tem dado. Que ano que vem? Esse bora fazer isso amanhã. A gente já tá andando. Para de me enrolar. Você começou comigo ano passado, você não mandou até hoje. Deixa Não faz nada, não faz nada, gente. aonde você está? No ambulatório. No ambulatório de Sandro Marcos, isso. Ah, tá. Foi uma das primeiras pessoas a trabalhar. Antes de vir pra gente, o Foi. aparelho, o Sandro já tinha. Né? Não, é que o Sandro tá enrolando bem, assim. Ele já tem uns 4, 5 anos já que ele tá com a tecnologia e ele tá aí namorando os dados. Mais alguma pergunta, gente? Então, para fazer o pareamento, eu liguei o meu sensor. Lembra que eu falei que mudou um pouquinho a carinha dele? O sinalzinho para poder fazer o pareamento agora ele está aqui do lado esquerdo. Então, eu preciso fazer só a conexão, né? Para eles se conversarem. E eu clico aqui no botão. Desconecta. E aí eu vou abrir aqui a câmera só para Ah, tá. mostrar, tá? Tá. Acende a luz, isso, por favor. Isso, estamos vendo. Esse aqui é um tablet do aplicativo, né, Marcos? Já vi muito, a gente começou a passar por isso de regresa para eu vi os dados, né? Só para eles verem. Então, é só para a gente poder fazer o pareamento, né, do sensor com o meu dispositivo aqui, com o aplicativo no meu tablet, tá? Para começar, então, a minha monitorização, eu vou clicar aqui em nova sessão. A partir do momento que eu fiz o pareamento, ele já vai direto para a minha tela de monitorização. Aqui, então, é a tela onde eu vou colocar os dados do meu paciente e que eu preciso, é obrigatório, o nome completo e a data de nascimento dele. Ou, se ele tiver o número de atendimento, para vocês identificarem, ou se é um paciente que vocês estão para estudo e quiser colocar do ladinho que é o estudo, qual é o estudo, então pode preencher aqui esses dados. Vou colocar aqui de teste e uma data de nascimento aqui fictícia para a gente iniciar. Aqui eu tenho o campo onde eu vou colocar o posicionamento do meu paciente, como eu estou iniciando essa monitorização, se o meu paciente está sentado, em pé, deitado, qual o decúbito eu consigo registrar aqui, no caso sentado, e a lateralidade que eu vou colocar o meu sensor. E aqui o contexto clínico que eu falei para vocês, qual é a condição que o meu paciente está no momento que eu vou iniciar a minha monitorização. E aí, eu vou começar a monitorização e eu venho para essa primeira tela. Essa primeira tela é a tela onde eu vou fazer o ajuste do sensor na cabeça do meu paciente antes de iniciar a monitorização. Então, é aqui onde eu consigo corrigir o posicionamento. Tá vendo que está vermelho aqui em cima? Ele está falando para mim que não tem aperto, que está frouxo. Então, eu preciso colocar na cabeça do meu paciente e ajustar o aperto. Ele vai falar para mim, ou em laranja, que tem muito ruído ainda, ou ele vai dar verdinho. Quando ele der verdinho, então o aperto está bom. Não quer dizer que a curva está boa, mas o aperto já está adequado. Quem quer fazer aqui pra gente Quem quer montar? Tem que ter cuidado quando faz isso aí, porque às vezes quando vem alterado e dá um susto. Vamos lá, Alexia. Mostra aqui na tela, né? Primeiro o sensor, né? Um deles tá bom. A gente já fez semana passada super certo dele. Na verdade, eu acho que Adulto, geralmente, banda N, mulher, homem, M ou G. Tá? Pode passar aqui no vídeo.
E aí, quando a gente for fechar, só tomar cuidado em colocar a parte metálica com a parte metálica. Ele tem uma trava para impedir que a gente coloque ao contrário, mas pode ser que uma forcinha ele pode travar. Tá? E aí a gente vai colocar a cremalheira para fechar o circuito. Aí uma dica bem legal, o paciente que está sentado, a gente fecha o circuito e coloca direto na cabeça do paciente, é mais fácil. E o paciente que está deitado, acamado, a gente coloca por trás, como se fosse o colar cervical, mesmo para evitar muita manipulação do meu paciente. Fecha ele, doutora. Mais fácil você colocar. Ah, tá, boto. E depois vou ajustando, né? Isso, fica muito mais prático. Eu acho que vai ficar no limite dessa cabeça. Ela tá toda aberta? É muito Tem que ter umas correias maiores aí. Na dúvida, também tem uma cordinha aqui com o tamanho do perímetro cefálico também, centímetros, tem uma cordinha. Na semana passada no paciente também foi difícil. Né? Eu usei uma única vez a GG em adulto, que era um paciente adulto com hidrocefalia. Muito difícil a gente usar a GG. A GG contempla. Amarra no cinto, assim. Aí, às vezes, a maldade, e aí tem que ajustar de vez em quando, isso aqui, a M fica pequena e a G fica grande. Então, aí você precisa botar G e aí você, às vezes, coloca para a nuca aqui, para aumentar essa distância e ele aderir. Senão, mesmo que você apertando toda a cremalheira, ele não gruda. Põe lá toda aperta. E aí, um pouquinho anterior às orelhas. Aí, o que você pode usar aqui de referência, tá? Ponto temporal, final da sobrancelha. Aqui é um bom lugar pra gente posicionar. Tá. Aqui, mas Tem problema isso tá de cabeça pra baixo, não, né? Não, é mais fácil. Certo. Aí eu pego a gente aberta. Nada de câmera bem, tá aqui. Quer ficar no meu celular, aí tem uma chamada, acho que é mais fácil. Tá muito legal aí, Ivan, deixa. O apê. O ideal do apê é que ele esteja justo. Tá ok. Tá? Ele esteja justo na cabeça do paciente. Não pode dar nem muito largo e também não muito apertado para não machucar. Fique em pé pra gente ver aqui. Né? Não, você não. Você fica aqui. E aí, como eu falei, ó, ele tá falando com o aperto tá adequado, mas às vezes cabe a gente apertar mais um pouquinho, porque eu vou olhar a morfologia aqui, a gente vai ver que a morfologia não tá legal. Ó, o inacessível pode ser que caiba mais um pouquinho de aperto. E Adriana, você fica paradaço. Tá. Aqui, uma outra dica. Eu tô com isso Ou daqui, ó. Botar o nosso. Não, mas tá desligado. Aí uma dica legal, assim, pensando no cuidado, tá? Colocar o botão mais aqui pro lado para não machucar a pele dele. Ah, entendi. Legal. Aí eu peguei, ó. Aqui, ó. A gente traz mais pra cá, ó. E aí evita machucar a pele dele. E aí a gente vai analisar aqui antes de começar o meu relatório. Mudou um pouquinho, mas ainda não tá uma curva legal para a gente começar a monitorização. Eu acho que cabe aí um pouquinho, talvez apertar mais um pouquinho. Vamos ver. Ele tá bom. Foi. Tá invertida. Pode soltar um clique. Quando estiver invertido, uma dica também é soltar um clique, porque às vezes está muito apertado o sensor. E aí não é o crânio que está empurrando o pino, é o pino que está pressionando o crânio, então ela pode ser invertida. Então eu vou ligar aqui no deu uma. Tá bom. Ou trazer um pouquinho mais para frente. Ele tem um pouquinho, ele tem bastante cabelo, às vezes. Ele precisa de cabelo. Tá bastante na frente. Vamos lá, agora a gente consegue. Olha que P2 bonito, ó. Que Consegue já ver que tem uma morfologia legal. Cabeça bonita, né? Parabéns. Vamos começar a monitorização. A partir de agora, então, começa a descaptar os dados. Você achou que aquela estava ideal? Sim. Estava linda aquela. Passou rápido, Marita. Essa é a primeira. Antes estava. Vem que agora. Ixi. Travou meu. Fala, Marita. Aqui, ó. P2 aqui. Tá, P2 aqui, P1 lá. ok. Agora igualou, aquele rio. Pessoal,
E aí, para vocês verem o quanto o sensor é sensível. Doutora, faz um favor. Passa só assim, a unha em cima Eu do já sensor. assisti uma aula, Márcia, e uma É só porque às vezes, por exemplo, gravata, ó. Eu estou com como se diz gravata aqui. O P2 já estudou. Ó. Se a gente estivesse monitorizando a cada minuto, gravata é um problemão. Não é para todo mundo, mas que para quem já tem, por exemplo, uma drenagem limítrofe por qualquer motivo, bota gravata, a complacência vai embora, né? Então vai saber o que significa isso para linfático, para complacência, para a vida, né? Então, essa curva, então, está adequada. Tá, Mesmo tá que ela linda. esteja meio Não, tá variando, linda. não tem Tá problema. linda, linda. P1, P2. Ok. Porque mínimas variações a gente vai detectar. Igual quando a gente está vendo pressão arterial invasiva, a gente vê que tem mínimas variações. O Brain for Care também. Lembra que Qualquer movimento dele. Lembra que uma das ondas é respiratória, exatamente Sim. porque é muito sensível mesmo, né? Então, qualquer... E aí, lembra que eu falei do campo de observação? A gente pode incluir aqui. Na minha já tá com tela cheia aí, tem que aceitar. A gente pode incluir aqui o que a gente fez, ou se eu mudei a lateralidade do meu sensor, ou se eu mudei o posicionamento do meu sensor, eu vou indicar aqui no meu campo de observações. Onde que coloca aquelas alterações, por exemplo, do paciente se ele tossiu, ou Aqui. se alterou droga vasoativa? Em observação. Campo de observações. Aqui vou pôr que ele está tossindo, né? No relatório para vocês Uma dica clicar em pessoal, salvar. paciente agitado nem perde tempo, tá? Não lê. Não lê. Então, RAS mais 2, mais 3, não perde E eu ia tempo. Não perguntar, perde tempo. o melhor é paciente que esteja sedado Ou colaborativo. É. Então, afasia, ou sedado agitação, e... Acho que a internet não não adianta. É um dos poucos limites do método que é muito aplicado. Legal. Ele não vai ler Não normal. vai ler. E aí, já deu? Olha, não. Não, ainda não. Daqui a Não sei se a pouquinho. internet tá. Então, tempo, ela a gente não sabe, na prática, não sabe quanto tempo é o mínimo, mas é que depende um pouco. Então, por exemplo, eu estou querendo monitorizar para dar uma olhada. Assim, igual a gente faz a nossa rotina aqui. A nossa rotina, se levou 1 ou 2 minutos, está ótimo. Tá ótimo. Porque, na verdade, eu quero tirar foto do quadro. Agora, é muito diferente assim. Eu tô com hipertensão, tô com brain for care e quero ver como é que essa dinâmica vai ficar pós-salina, pós-hiperventilação, pós-canectomia. Então, depende do objetivo. Se for só para ter uma foto, entre aspas, dessa saúde, dessa complacência, a gente fala em 10 minutos para ter pelo menos 2 a 3 a 5 minutos aí de uma leitura adequada. Exato. E sim, a gente para dar essa foto. Mas eu acho que, felizmente, a gente deve migrar a tecnologia para um filme. Então, eu estou com choque séptico, como é que fica a minha complacência? Estou indo para operatório, por exemplo, numa SEC. Mas pensando em juntar as informações para ver depois o quanto que essa monitorização implicou no programa Mas isso foi publicado já. O Sérgio publicou isso assim, o paciente bateu na UTI, eu faço o Brain for Care. Qual foi a competência do Brain for Care de predizer prognóstico? 70%, uma acurácia de 100%. Que não é perfeita e é até simples de entender porque não. E a complacência é só um parâmetro. Então, a complacência não veio aí para dar conta de toda a sobre saúde. Acho que ela vem agregar, né? Então, é muito somar, interessante. O Vinícius vai falar, tem que ligar ali. Agora já está relatório, vamos ver lá os primos aqui. Ver se sai aqui, ó. Ó, aqui os dados do paciente que eu falei para vocês. Aqui como lembra que eu falei que a gente consegue acompanhar como está se comportando a E aí monitorização tem essa linha dele. de ali, pessoal, tá vendo? A linha verde é o que é o dele, né? A linha patológica é a linha de cima e ele está abaixo, tá? Então, Exatamente. essa A linha de relação corte. inteiro. Você não precisa calculando. Já essa registro. Então, em todos os registros, por 100% de registros de foto do normalidade. É isso. Mas aqui a Do linha corte. também. Eu vou mostrar para vocês Então, aqui. No treinamento não tinha. a gente quer ser sensível nesse gatilho de preocupação. Porque acima de 1, eu vou trazer as referências para vocês. Acima de 1, a gente já considera que esse paciente pode estar em alteração.
E aqui, então, qual foi o meu resultado? Então, a relação P2-P1 dele ficou aqui na casa de 0,8. Aqui, quantos foram os pulsos que eu aproveitei daquele minuto, a frequência cardíaca e o time to peak dele. O time to peak dele que ficou em 0,1. E o minuto que eu fiz a observação também, ele fica ticado aqui para mim, ele fica lilás aqui. Se eu estou na minha tela de relatório e ele já habilitou aqui atualizar, eu atualizo e vejo se ele já analisou para mim mais um minuto. Eu tô com Wi-Fi. Esse verde é o mesmo intervalo de confiança que eu vejo aqui no meu relatório, que a gente comentou lá no começo. Por mais que eu tenha um pouco de intervalo de confiança aqui ticado, ainda é um minuto bem analisado. Porque lembra que a gente movimentou ainda, a gente Então, fez esse é o gráfico dele, né? É o gráfico dele. Que a gente está vendo em tempo real. P1, P2, 81, beleza. Ficou lindo aí. Tanto a Mari quanto a cabeça saudável do Daniel aí. Ó, pode ver que esse aqui, ó, o intervalo cinza como ficou bem estreitinho, a gente quase não percebe. Ó, aqui já tá um pouquinho, mas é um largo que tá bem aproveitado. Cabeça saudável, a gente é curta, 0,1, 0,12. Exatamente. Ó, tá vendo que ele vem se comportando aqui bem. Aqui, ó, você veio pra frente, ó. Você mudou o posicionamento, você faz compressão abdominal. Ó, como já aumentou um pouquinho. Sim. É sutil, mas é um aumento que a gente consegue. A gente tá monitorizando, ele vai mudando em tempo real o relatório. Entendi, legal. Ele vai mudando. Deixa eu pegar o outro. E aqui, aqueles programas que eu falei para vocês, no finzinho, ó. Quando se comportou sua monitorização, quando teve um movimento, pode ver que ele fica todo mais mexido. Os batimentos, o time to peak, a porcentagem de aproveitamento dos batimentos e a amplitude do meu crânio em micro. Nossa, boa imagem. Ó, vou atualizar aqui para... A internet, eu tô com Wi-Fi. Ó, já baixou. Legal. Mas aí, fizeram uma Vinícius quer falar. Vinícius, fala Oi, aí, Vinícius. Tudo bem? Estão me ouvindo? Peraí. Aumenta o som. Peraí. Fala, Vini. Oi, tudo bem, gente? De novo. É uma dúvida talvez mais de pesquisa. Estão me ouvindo? Eu tô com o som desligado. Peraí, Vini. Fala agora. E agora estão ouvindo? Agora sim. Tá, perfeito. Fala. Uma dúvida mais relacionada à pesquisa, né? Existe comparação pré e pós-cranioplastia usando o Brain for Care para avaliar a complacência nesses pacientes? Cranioplastia, não, mas... O Sérgio Brasil tem, mas ele não é com cranioplastia, é com craniectomia. Cranectomia. Não tem o pós-cranioplastia. Mas é bem interessante, Vinícius, sua pergunta, porque é bem legal esse trabalho do Sérgio. Ele fez um trabalho seguinte: ele pegou os cranectomizados e comprimiu o jugular para ver se você tinha dinâmica da curva. E não tinha, ou seja, mesmo na cranectomia, a complacência não foi restaurada. A pique caiu, mas a complacência continua no lixo. Então, e aí talvez, Vini, que seja interessante que você está perguntando, é assim, talvez a cranioplastia, até por respeitar essa dinâmica, até volte a restabelecer uma certa dinâmica de complacência, né? E talvez por isso que a cranioplastia seja interessante para além da estética, né? Porque ela parece restabelecer linfático, drenagem venosa, e é possível que a gente até melhore a curva, mesmo fechando, né? Ou seja, você estaria piorando a complacência, mas na verdade você não piora, você melhora com a cranioplastia. Eu pergunto isso até porque faria algum sentido realmente, né? Porque aqui na reabilitação nós vemos eventualmente pacientes melhorando isso. Depois da cranioplastia, né? Melhorando fala, melhorando cognição, melhorando às vezes até função motora, né? Então, assim, a gente vê que talvez não seja uma coisa só estética, né? Não, esse pré-finado que faz aí não é pequeno. Eu acho que a gente subestima esse prejuízo aí. Mas é outra pesquisa aí, outro trabalho. É outro trabalho. Mas tem uma médica que usa, ela é cirurgia craniofacial. E ela faz para exatamente para entender se é uma cirurgia necessária ou se seria só uma cirurgia estética. A curva muda do Brain for Care pós-cranectomia, mas igual da PIC. Tá? Então, a curva de PIC depois da cranectomia muda completamente. O Brain for Care segue essa mudança. Tá? Então, é um trabalho do Sérgio também.